Hoje a tia Márcia vai ler para vocês uma história. Essa história ela foi tirada do livro Ler e Escrever, na parte da leitura feita pelo professor. Então eu vou usar essa parte para contar para vocês as histórias. Ao final da história, a tia Márcia vai fotografar as folhas e vai disponibilizar no grupo. Porém, eu quero que vocês prestem muita atenção à história que vai ser contada agora por mim. O nome da história que eu vou contar para vocês é a história de João e Maria. Tá? Prestem bastante atenção, que é uma história linda. Quem escreveu essa história foram os irmãos Grimm. Elas foram traduzidas, passadas para várias línguas, para vários países. Felizmente, nós temos aqui, no Brasil, essa tradução dessa história linda que eu vou contar para vocês agora. Às margens de uma extensa mata existia há muito tempo uma cabana pobre, feita de troncos de árvore, na qual morava um lenhador com sua segunda esposa e seus 2 filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. A vida sempre fora difícil na casa do lenhador, mas naquela época as coisas haviam piorado ainda mais. Não havia pão para todos. Minha mulher, o que será de nós? Acabaremos todos por morrer de fome ou de necessidade. E as crianças serão as primeiras. Há uma solução, disse a madrasta, que era muito malvada. Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão, depois os levaremos à mata e lá os abandonaremos. O lenhador não queria nem ouvir falar de um plano tão cruel, mas a mulher, esperta e insistente, conseguiu convencê-lo. No aposento ao lado, as 2 crianças tinham escutado tudo e Maria, desatou a chorar. João, e agora? Sozinhos na mata, estaremos perdidos e, por certo, morreremos. Não chore, tranquilizou o irmão. Tenho uma ideia. Esperou que o pai e a madrasta dormissem, saiu da cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu no bolso. Depois voltou para a cama. No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta acordou as crianças. Vamos cortar lenha na mata. Este pão é para vocês. Partiram os 4, o lenhador e a mulher na frente e as crianças atrás. A cada 10 passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca, sem que ninguém percebesse. Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta disse: João e Maria, descansem enquanto nós vamos rachar lenha para a lareira. Mais tarde passaremos para pegar vocês. Após longa espera, os 2 irmãos comeram o pão e, cansados e fracos como estavam, adormeceram. Quando acordaram, já era noite alta e do pai e da madrasta nem sinal.
Estamos perdidos. Nunca mais encontraremos o caminho de casa, soluçou Maria. Esperemos que apareça a lua no céu e acharemos o caminho de casa, consolou-a o irmão. Quando a lua apareceu, as pedrinhas que João tinha deixado cair pelo atalho começaram a brilhar. Seguindo-as, os irmãos conseguiram voltar até a cabana. Ao vê-los, o pai e a madrasta ficaram espantados. Em seu íntimo, o lenhador estava até contente, mas a mulher, assim que foram deitar, disse que precisavam tentar novamente, com o mesmo plano. João, que tudo escutara, quis sair à procura de outras pedrinhas, mas não pôde, pois a madrasta trancara a porta. Mariazinha estava desesperada. Como poderemos nos salvar desta vez? Daremos um jeito, você vai ver, respondeu o irmão. Na madrugada do dia seguinte, a madrasta acordou as crianças e foram novamente para a mata. Enquanto caminhavam, Joãozinho esfarelou todo o seu pão e o da irmã, fazendo uma trilha. Dessa vez, se afastaram ainda mais de casa e, chegando a uma clareira, o pai e a madrasta deixaram as crianças com a desculpa de cortar lenha, abandonando-as. João e Maria adormeceram por fome e cansaço, e quando acordaram estava muito escuro. Maria desatou a chorar, mas desta vez não conseguiram encontrar o caminho. Os pássaros da mata tinham comido todas as migalhas, andaram por muito tempo e durante a noite, e após um breve descanso, caminharam o dia seguinte inteirinho sem conseguir sair daquela mata imensa. Estavam com tanta fome que comeram frutinhas azedas e retomaram o caminho. Quando o sol se pôs, deitaram-se sob uma árvore e adormeceram. O piar de um passarinho branco que voava sobre suas cabeças, como querendo convidá-los, acordou-os. Seguiram o passarinho e, de repente, viram-se diante de uma casinha muito mimosa. Aproximaram-se, curiosos, e admiraram-se ao ver que o telhado era feito de chocolate, as paredes de bolo e as janelas de jujuba. Viva! Gritou João e correu para morder uma parte do telhado, enquanto Mariazinha enchia a boca de bolo rindo. Ouviu-se então uma vozinha aguda gritando no interior da casinha. Quem está o teto mordiscando e as paredes roendo? Nada, assustadas, as crianças responderam. É o Saci Pererê que está zombando de você. E continuaram deliciando-se à vontade. Mas, subitamente, abriu-se a porta da casinha e saiu uma velha muito feia, mancando, apoiada em uma muleta. João e Maria assustaram-se, mas a velha lhes deu um largo sorriso com a boca desdentada. Não tenham medo, crianças. Vejo que tem fome.
a ponto de quase destruírem a casa. Entrem, entrem, vou preparar uma jantinha. O jantar foi delicioso e gostosas também as caminhas macias aprontadas pela velha para João e Maria, que adormeceram felizes. Não sabiam os coitadinhos que a velha era uma bruxa que comia crianças e para atraí-las tinha construído a casinha de doces. Agora ela esfregava as mãos satisfeita. Estão em meu poder, não podem me escapar. Porém, estão um pouco magros, é preciso fazer alguma coisa. Na manhã seguinte, enquanto ainda estavam dormindo, a bruxa agarrou João e o prendeu em um porão escuro. Depois, com uma sacudida, acordou Maria. De pé preguiçosa, vá tirar água do poço, acenda o fogo e apronte uma boa refeição para o seu irmão. Ele está fechado no porão e tem de engordar bastante. Quando chegar no ponto, vou comê-lo. Mariazinha chorou e desesperou-se, mas foi obrigada a obedecer. A cada dia cozinhava para o irmão os melhores quitutes e também a cada manhã a bruxa ia ao porão e, por ter vista fraca, não enxergava a um palmo do nariz. Mandava: João, dê-me o seu dedo, quero sentir se já engordou. Mas o esperto João, em vez de mostrar o seu dedo, estendia-lhe um ossinho de frango. A bruxa ficava zangada porque, apesar de tudo que comia, o moleque estava cada vez mais magro. Um dia perdeu a paciência. Maria, amanhã acenda o fogo logo cedo e coloque água para ferver. Magro ou gordo, pretendo comer o seu irmão. Venho esperando há muito tempo. A menina chorou, suplicou, implorou em vão. Na manhã seguinte, Mariazinha tratou logo de colocar no fogo o caldeirão cheio de água. Enquanto a bruxa estava ocupada em acender o forno, dizendo que ia preparar o pão, mas, na verdade, queria assar a pobre Mariazinha e do João faria um cozido. Quando o forno estava bem quente, a bruxa disse a Maria: entre ali e veja se está na temperatura certa para assar o pão. Mas Maria, que já compreendera, não caiu na armadilha. Como se entra no forno? Perguntou ingenuamente. Você é mesmo uma boba. Olhe para mim. E enfiou a cabeça dentro do forno. Mariazinha, então, mais do que depressa, deu-lhe um empurrão, enfiando-a no forno. E fechou a portinhola com a corrente. E a bruxa malvada queimou até o último osso. Maria correu ao porão e libertou o irmão. Abraçaram-se, chorando lágrimas de alegria. Depois, nada mais tendo a temer, exploraram a casa da bruxa. E quantas coisas acharam! Cofres e mais cofres, cheios de pedras preciosas e de pérolas. Reluzem mais que as minhas pedrinhas, disse João.
Vou levar algumas para casa. E encheu os bolsos de pérolas. Com seu aventalzinho, Maria fez uma trouxinha com diamantes, rubis e esmeraldas. Deixaram a casa da feiticeira e avançaram pela mata, mas não sabiam para que lado deveriam ir. Andaram bastante até chegar perto de um rio. Como vamos atravessar o rio? Disse Maria, pensativa. Não vejo ponte em nenhum lado. Também não há barcos, acrescentou João. Mas lá adiante estou vendo um marreco. Quem sabe nos ajudará? Gritou na direção, mas o marreco estava longe e pareceu não escutá-lo. Então João começou a entoar: Senhor Marreco, bom nadador, somos filhos do lenhador, nos leve para a outra margem, temos que seguir viagem. O marreco aproximou-se docilmente. João subiu nas costas e acenou para a irmã fazer o mesmo. Não, disse Maria, um de cada vez, para não cansar demais o bichinho. E assim fizeram. Um de cada vez, atravessaram o rio na garupa do marreco e, após agradecerem carinhosamente, continuaram o seu caminho. Depois de algum tempo, perceberam que conheciam aquele lugar. Certa vez tinham apanhado lenha naquela clareira. De outra vez tinham ido colher mel naquelas árvores. Finalmente avistaram a cabana de um lenhador. Começaram a correr naquela direção, escancararam a porta e caíram nos braços do pai que, assustado, não sabia se ria ou chorava. Quanto remorso sentira desde que abandonara os filhos na mata. Quantos sonhos horríveis tinham perturbado suas noites. Cada porção de pão que comia atravessava-lhe a garganta. Por grande sorte, a madrasta ruim, que o obrigara a se livrar dos filhos, já tinha morrido. João esvaziou os bolsos, retirando as pérolas que havia guardado. Maria desamarrou o aventalzinho e deixou cair ao chão uma chuva de pedras preciosas. Agora já não deveriam mais temer nem miséria, nem carestia. E assim, desde aquele dia, o lenhador e seus filhos viveram na fartura, sem mais nenhuma preocupação. E assim termina essa linda história, a história de João e de Maria. Um grande abraço para vocês.